Satisfação muito grande recebê-los aqui no nosso Centro de Ciências, Letras e Artes. Boa noite. Quero cumprimentar inicialmente o presidente do Instituto Histórico Geográfico de Campinas, Wilson Roberto Gonçalves, que acaba de chegar, né? E eu quero, inclusive, que você faça aqui a introdução. Mas quero primeiramente agradecer a presença de todos, né, e dizer da grande satisfação que temos, né, de contar com a colaboração do psicanalista, pesquisador, colecionador, né, de história através dos cartões postais, que é o Luiz Eduardo Salvador Rodrigues. Então, seja muito bem-vindo e nossos agradecimentos, tá? Quero também registrar a presença aqui do presidente da Academia Campinense de Letras, Ciências e Artes das Forças Armadas. Eu nunca acerto a ordem correta dos Ciências, Letras e Artes, eu confundo com o Centro de Ciências. Mas a gente começa com Letras. Letras, Ciências e Artes, lá atrás. Agora vou registrar isso, não vou errar mais. Muito obrigado, então, Ronald Santiago, nosso grande comandante da Marinha, né, capitão da guerra, né, e que nos dá o prazer da sua presença. A todos vocês também, os convidados e membros da família do Luiz Sallusti, né, também sejam muito bem-vindos. Com a palavra ao presidente do Instituto Histórico, com o qual o Centro de Ciências fez uma parceria para mostrarmos estas palestras sobre histórias de Campinas, 250 anos. Obrigado, Alcides, boa noite a todos. É uma satisfação tê-los aqui nesse evento conjunto. Foi uma iniciativa do Alcides da Costa, no início do ano, numa reunião lá do nosso Instituto Histórico Geográfico e Genealógico de Campinas, de fazermos eventos todo mês para comemorar os 250 anos de Campinas. Então, nós já tivemos uma série de eventos, começou lá com a Regina Márcia, depois foi com a sua palestra, depois tivemos a palestra do Sérgio Castanho e da Maria Eugênia Castanho, certo? E agora estamos aqui com o Luiz Salvuti, agradeço mais uma vez, Luiz, pela disponibilidade. Nós temos acertado essa palestra, só que a gente não tinha conseguido uma data ainda, né? Que foi no dia de hoje. Pretendemos ainda fazer ao longo do mês de setembro, provavelmente com o Flávio Kirit, ainda a gente vai acertar com ele, e depois também, em outubro e novembro, nós teremos também essas atividades. Então eu agradeço obviamente ao Centro de Ciências Letras e Artes, na pessoa aqui do Alcides da Costa, que sem esse espaço nós não teremos como fazer essa atividade. Lembrando que o Instituto, ele completou 15 anos, também no mesmo dia do aniversário de Campinas, no 14 de julho, só que nós não temos sede própria, então nós temos sempre que ter essas parcerias. Obrigado mais uma vez. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui falando sobre um tema que me é muito caro, que é a minha coleção de cartões postais de Campinas, né? Eu comecei essa coleção há 10 anos, né, e venho me dedicando a ela de maneira muito intensa nesse período todo, né? Em minha coleção eu tenho duas perspectivas em vista, né? Uma delas é catalogar editores e séries dos postais de Campinas que foram lançados sobre os postais de Campinas, né? Então, uma dessas perspectivas visa fazer então esse catálogo, né? Dois autores, eles definem bem esse trabalho que eu faço. Um primeiro fala que o objeto de uma coleção é um objeto que ele é tirado do seu uso, torna-se um objeto de posse, né? E começa a fazer parte de uma coleção. Muita gente me pergunta
quantos cartões postais você tem na sua coleção. Isso é uma coisa muito comum. Eu nunca fiz uma contagem sobre quantos cartões postais que eu tenho na coleção, porque eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo com os cartões que faltam na minha coleção, com os cartões que viriam a completar uma série, né, que viriam justamente fazer com que eu tivesse um fechamento de um editor, de uma série de uma determinada época, né? Então, essa é uma primeira dimensão. E a segunda dimensão, que foi muito bem colocada pelo Gilberto Freire, num artigo que ele escreve nesse livro, Alhos e Bugalhos, sobre o cartão postal, em que ele diz o seguinte: ele estava morando em Portugal numa certa época e frequentava em Lisboa uma feira chamada de Feira da Ladra, né? Nessa feira, uma feira de muitas bugigangas e velharias, ele encontrou cartões postais de portugueses que emigraram para a Amazônia, né? E começou a se interessar pelas mensagens que esses portugueses enviavam para parentes de Portugal, né? E fez toda uma análise a respeito disso, e ele diz o seguinte, que ele fez a análise das mensagens do cartão postal porque as cartas eram muito raras, não se encontravam cartas, né? Mas se encontravam muitos cartões postais. E ele diz, provavelmente porque o cartão postal tinha imagem, né? E eram mensagens curtas, né? Ao contrário de uma carta, né, que podia conter confissões e coisas muito íntimas. Se a gente fizer uma comparação com o dia de hoje, o cartão postal era o WhatsApp de hoje, tá certo? A carta era o e-mail, né? Então, é muito comum a gente encontrar num cartão postal referências do tipo, recebi sua carta do dia tal e vou responder logo em seguida. É muito comum isso. No cartão postal eram geralmente mensagens curtas, né? Dizendo da saúde, perguntando, cumprimentando pelo aniversário, falando de saudades, isso é muito comum também. Então, temas desses, né? Acho que eu tenho que apontar para cá. Bom, mapa de 1900 de Campinas, né? Autoria de um engenheiro da prefeitura chamado Émile Dauphresse, né? Engenheiro francês. Por que eu coloquei esse mapa aqui? Os postais de Campinas, desde o primeiro postal até os postais que eu vou apresentar para vocês hoje, que são mais ou menos da década de 50, eles focalizam o centro urbano de Campinas, né? Raramente um postal vai além do limite urbano da cidade, mostrando o entorno dela. Isso é muito curioso, porque Campinas era conhecida e famosa, né, justamente pelas fazendas de café, pela riqueza que ela trazia e proporcionava para a cidade, né? E você não encontra, eu encontrei um cartão postal até hoje de uma fazenda campineira, de um editor muito famoso, Guilherme Gensli, que fez uma foto da Fazenda da Lapa, Fazenda Lapa, né, que hoje é a Ípica, né, onde está instalada a Ípica. Foi o único postal nesses 10 anos que eu encontrei que traz a imagem de uma fazenda campineira, né? Então é isso. Sempre mostram a área urbana com raras exceções, tá? Por que eu mencionei que esse mapa é feito pelo engenheiro Émile Dauphresse, né? Porque eu queria mostrar justamente esse trabalho que eu faço, dessa intersecção entre o postal, a imagem, a pesquisa, com o que ele traz de informação sobre personagens da cidade, né? Então, veja, é um postal
de 1903, que traz a foto da casa do engenheiro do Fresne, que ficava no Guanabara, era uma chácara no Guanabara. Provavelmente aqui nessa foto nós temos o engenheiro, o editor, que chamava-se Pierre Dumais, e um sobrinho do Émile de Fresne, que chamava Marcel. Existem vários cartões postais em que o Émile mandava o cartão para o sobrinho, o Marcel, geralmente cartões de Campinas, mas não só, cartões de outros locais também. Então vejam. É a primeira vez que eu estou usando isso aqui, vocês me perdoem. Tá vendo aqui, ó, é o carimbo do Émile de Fresne, né? E aqui é ele enviando um postal para o sobrinho dele, justamente no dia que chegou na cidade o Santos Dumont para colocar a pedra fundamental do túmulo. Ele errou na data ali, a data correta é dia 18, ele botou 10 de setembro, não sei porquê. Tá? Então, temos aí um editor de cartões postais de Campinas, um dos primeiros, chamado Pierre Dumais, né? Que tem as letras aqui, P e D, que identificam... Bom, os primeiros postais de Campinas, né? Eles datam de 1898. Esses dois aqui são de um editor de São Paulo, chamado V. Steidl, Conrado Victor Steidl, que fazia um postal do tipo, o tipo de impressão é a cromolitografia, né? É uma impressão feita com pedras calcárias, com tintas diferentes, que são então impressas no papel. Esse postal aqui é muito, muito bonito, né? Muito bem. Como? Muito criativo. Mas, assim, segue um padrão da época, né? Então, esse autor, esse editor, ele tem uma série de 27 postais da cidade de São Paulo que seguem. Esse tipo de postal se chama Grüß aus, né? Expressão alemã que se chama lembrança de. E praticamente nessa época toda a cidade tinha uma série de lembranças de. Esse aqui é o primeiro postal do Alfred Genoux, né? Editor campineiro, que reproduz, embora invertendo a ordem dos edifícios, que reproduz esse cartão do V. Steidl, né? Uma curiosidade, o Genoux, ele enviava, ele fazia tanta troca de postal, na verdade esse aqui é o filho dele, o Pierre, não é o mais velho que fundou a casa, o Alfredo, que ele tinha um carimbo, né, para evitar ter que escrever. Isso aqui é um carimbo que ele colocava em cada postal que ele remetia para uma pessoa com quem ele fazia troca de postal, geralmente na França, né? Esse cartão anterior, aquele primeiro ali, ele tem um erro grotesco aqui. Que prédio é esse de Campinas, né? Uma vez eu postei esse cartão e eu e uma amiga, nós ficamos buscando e procurando que prédio era esse de Campinas, se era o Liceu, se era isso, se era aquilo, até que um dia ela descobriu que, na verdade, é a Casa da Moeda do Rio de Janeiro, né? Então, assim, é uma falta de conhecimento, né? de cuidado, que acabou resultando nesse... E esse postal, nesse sentido, ele é raro por isso, né? Porque tem um erro, né? Que é um erro crasso, né? Outra coisa, essa senhora Anita Tibiriçá, ali desse primeiro cartão, é uma grande colecionadora de cartões postais. Tudo isso na pesquisa, na internet, você vai vendo postal.
eu visito diariamente os sites de leilão, né? Em busca de cartões de Campinas, né? E fico conhecendo, então, as pessoas que chamava-se em francês, o échangiste, né? A pessoa que trocava os cartões postais. Esse cartão aqui é de um personagem chamado Nereu Rangel Pestano, né? Que namorava, na época, uma moça de Campinas chamada Lúcia Quirino Pupo Nogueira. O Lucas sabe muito bem disso tudo que eu estou falando, né? Conhece todas as famílias campineiras, né? O Nereu escrevia cartões postais quase que diariamente para a Lúcia. Às vezes ele chegava a enviar 4 cartões no mesmo dia. Ele enviava de manhã, na hora do almoço, à tarde e no final da tarde. E raramente o cartão postal tinha uma mensagem muito longa, geralmente era saudades, chego na quarta-feira pelo noturno, estou em Santos. Nereu tem uma história de vida também muito interessante, hoje eu não vou falar porque senão me alongaria muito aqui. Ele era filho de Francisco Rangel Pestana, uma figura muito conhecida, fundador do jornal Província de São Paulo, que via ser o Estado de São Paulo, morou e deu aula aqui em Campinas, no Colégio Internacional. Bom, enfim, é uma curiosidade. A coleção, né? Até o momento, eu consegui catalogar 31 editores de cartões postais ilustrados de Campinas, né? Que lançaram séries em preto e branco. Consegui catalogar e identificar 31 editores de cartões postais de Campinas. Por outro lado, 27 editores eu não consegui identificar, não consegui saber quem é esse editor, né? Existem legendas, mas essas legendas não fazem referência ao nome do editor. Eventualmente, eu consigo descobrir, né, comparando, por exemplo, legenda de uma edição com legenda de outras edições de outras cidades, né? Mas esse é um desafio grande da coleção, né? Conseguir fazer essa identificação. Os editores mais recentes, eles têm um padrão de impressão diferente, o tamanho do postal é diferente também, são postais maiores, são postais plastificados, né? E são inúmeros editores. A diferença entre esses editores modernos e os editores mais antigos é que eles não se preocupam em fazer séries. Eles vão lançando postais de locais de Campinas, tanto é que a classificação que eu faço é por local e não por editor, né? Essa série aqui do Jardim, do Viaduto, Miguel Vicente Curto, do Lago do Cisne e tal, é muito bonito. Tem muitos postais de vários editores diferentes, tá? Então, ó, eu não podia deixar de colocar o meu colégio aqui, o Culto à Ciência, né? Isso aqui é um chamado inteiro postal, né? Que é um cartão postal que tem o carimbo fazendo referência e o selo também ao mesmo tema, ao mesmo assunto, né? Bom. Principais editores de Campinas, né? O primeiro deles, Casa Genu, né? Que foi fundada por Alfred Genu, 1876, tá? A razão social era a casa, era Alfred Genu, e o nome da loja, que ficava na Barão de Jaguara, né? O nome fantasia, O Monde Elegant, né? Aí tem um histórico, né? E é um histórico que é interessante, porque a casa ela pertenceu
Alfred Genoux, né, que morreu em 1899, depois a esposa viúva, né, que constituiu a sociedade junto com o filho, Pierre, depois ela faleceu também, o filho assumiu, e mais tarde o filho fez uma sociedade com o último sócio, o Alberto de Oliveira Maia, né, que encerrou a atividade da Casa Genoux em 1940. Né? Ele encerrou a atividade um mês depois, Pierre Genoux se suicidou em São Paulo. Né? Então, uma leitura, um significado possível disso aqui, a vida do Pierre Genoux era a Casa Genoux. Né? Tanto é que quando ele foi para São Paulo, ele abriu uma livraria Genoux, né? que funcionava na Rua Direita. Essa é uma propaganda da Casa Genoux. Né? Então, assim, durante a formação da coleção, a aquisição dos cartões postais, eu faço um trabalho que é adquirir o postal. Né? Quando eu recebo o postal, eu analiso o postal, vejo essas referências que eu falei para vocês, da edição, procuro a data, fotógrafo, que também é uma informação raríssima de se encontrar, né? E vou sempre também para a hemeroteca, né? Ou do Estado de São Paulo ou da Biblioteca Nacional, em busca de informações sobre o editor, sobre o missivista. Né? Essa é a primeira série fotográfica da Casa Genoux. Né? Então, eu encontrei até hoje 11 séries da Casa Genoux, né? Que foi o editor que publicou o maior número de séries em todos os tempos sobre Campinas. Né? Essa primeira série, ela segue um padrão da época que é curioso, de alguma maneira, a Casa Genoux, ela segue muito o padrão de um editor de postais de São Paulo chamado Guilherme Gensler, né? Muito famoso. Essa edição, por exemplo, acompanha, e não só do Gensler, mas de outros editores do Brasil. Então, assim, a foto ocupa só uma parte da frente do postal, né? A mensagem era escrita e no verso só o endereço. Então, assim, eu não vou mostrar todas as séries, porque vai ficar cansativo para vocês, mas essa é uma série de 1904, né? É uma série que dá para a gente saber, por exemplo, quantos cartões postais faziam parte dela, porque saiu uma notícia no jornal dizendo que o correspondente do Correio Paulistano em Campinas havia recebido uma série de 30 postais do dono da Casa Genoux. Né? Então, oxalá pudesse haver essa informação de todas as séries no jornal. Então, eu sei que essa série, fiquei sabendo que essa série tinha 30 postais e, para mim, para completar essa série, falta o número 13, né? Que eu não faço ideia do que seja, de que edifício que apareça. Né? Essa é outra série, de 1908. Né? Como diferenciar uma série da outra se são anos muito próximos? Né? Eu faço isso, no caso da Genoux, pela legenda e também pela data de circulação do postal. Né? Então, o postal circulado, ele tem um valor superior ao postal não circulado, o postal que não foi enviado, justamente porque ele traz essa informação. Né? Então, geralmente, o que eu faço? Eu vou para a data mais antiga que aparece na série e coloco até adquirir um outro postal que tem uma data anterior. Tá?
Essa série colorizada é a mesma da série anterior, de 1909, né? São as mesmas fotos, mas tem o trabalho de colorização, né? Eu trouxe uma imagem ampliada aqui para mostrar para vocês como era feito o trabalho de colorização. Esse aqui é um aquarelado. Dá para vocês verem aqui, ó, como a tinta ela ultrapassa a janela, a margem da janela. Então, assim, pelo que eu li até hoje, eram aquarelistas que faziam esse trabalho. Vocês imaginem o trabalho que era uma equipe de aquarelistas que aquarelava o postal um a um, né? Pierre Dumais, né? Um outro editor de postais de Campinas, que lançou uma série, né? Além de edifícios de Campinas, mostrando também fazendas de café. Não quer dizer que eram fazendas de café de Campinas, né? Nesse caso aqui, por exemplo, dá para ver da torre da igreja aqui, que é a Fazenda Santa Genebra, em Rio Claro. Então, muito provavelmente, todas essas fotos, né, do terreiro de café, do ensacamento, tudo são da Fazenda Santa Genebra, tá? Mas ele também fez fotos de Campinas, tá? Então lá, o Mercado das Hortaliças, a Catedral. A Catedral é o edifício mais fotografado, mais editado de Campinas em todos os tempos, até os dias de hoje, tá? E ela é o edifício mais fotografado de fora da praça, de dentro, o altar-mor, e da torre, né? Então, o que se fazia naquela época, que não tinha drone, não tinha avião para fazer foto aérea, o fotógrafo subia na torre da catedral e de lá ele tinha uma visão panorâmica da cidade, né? Essa visão panorâmica da cidade corresponde àquele mapa que eu apresentei ali, o mapa de 1900. Então, é uma visão que não ultrapassa a linha da Companhia Paulista, da Mogiana, focaliza o Bonfim, Guanabara, Taquaral, Nova Campinas, Cambuí, e eu vou mostrar mais para frente, e aí era tudo mato, tudo Campina, tá? Bom, então, bom, deixa eu ver se... Tá. Então, assim, ó, uma curiosidade, né? Nesse postal aqui, o senhor Johannes Meller, ele diz que ele é a pessoa de calça branca que está ali na foto, no meio da rua, conversando com as pessoas, né? Dá para ver? Aqui, ó. Espera aí. Aqui, ó. De calça branca. Viu? E ele está escrevendo para a avó dele na França, dizendo que está tudo bem e tal, e que ele é a pessoa de calça branca no meio da rua. Dá para ver um carrinho ali, é curioso, né? Um carrinho vendendo alguma coisa ali, não sei o que é. Esse outro postal aqui eu coloquei para mostrar para vocês dois pontos importantes. Primeiro, esse doutor Aires do Amaral, que era um médico campineiro, né? Ele diz que ele continua a troca de postais com a correspondente francesa dele, envia saudações, né? E uma coisa curiosa, quer dizer, o cartofilista campineiro, a pessoa que gostava e que trocava postais, a língua do cartofilista campineiro era o francês. Então, você encontra postais de
campineiros que só escreviam em francês e geralmente só trocavam postais também com pessoas da França, né? Isso é muito interessante porque, em termos de cartão postal, a França era uma potência, mas não mais do que a Alemanha e a Inglaterra, que eram também duas nações, né, que tinham uma indústria do cartão postal muito desenvolvida, tá? Aí, o que a gente tem, né? Esse cartão aqui, ó, a Palmira Penteado, ela gostava de colorizar os cartões, parece que ela fazia isso com aquarela mesmo, aliás, fazia muito bem feito, né? Um trabalho de colorização muito bom. E ela diz aqui, ó, o seguinte, né? Na sua carta, você me escreveu, o senhor Mercier me escreveu que eu falo o francês, que eu escrevo em francês com facilidade. E aí ela fala assim: esse elogio não é irônico, não é, caro Mercier, tá certo? E ela diz que ela precisa estudar francês, que ela vai se aprofundar no estudo e espera poder falar melhor, tá? Então vejam, ó, tanto é importante e verdadeiro isso de que a língua do cartofilista, e não só campineiro, o paulistano também, geralmente escrevia só em francês e só trocava, só não, mas assim, geralmente trocava cartões postais com pessoas na França. Os descendentes de alemães e de ingleses escreviam na língua nativa, tá certo? Então tem muitos postais escritos em alemão, que aliás é uma desgraça, porque não só é escrito em alemão, mas é escrito numa escrita que eu nem me lembro como é que chama, uma escrita gótica, né? Que é muito difícil eu não entendo. Eu tenho duas pessoas que são descendentes que traduzem para mim, porque realmente é praticamente impossível de saber. Então aqui você tem uma espécie de dicionário da pessoa que trocava postais, né? Como no caso aqui está em espanhol, em francês, o que você deveria escrever em francês para... Muito bem, vocês lembram que vocês viram nos primeiros postais da Fazenda Santa Genebra o nome de Antoninha? Deixa eu voltar lá. Aqui, ó. Antoninha, Antoninha, Antoninha e RC, né? RC é Rosa Coutinho, a mãe de Antoninha, tá? Como é que eu fiquei sabendo disso? Essa é a Antoninha, ó. Então, uma vez eu até escrevi lá no Facebook contando como é que foi essa descoberta, tá? Um dia eu coloquei um cartão postal da Antoninha e uma neta dela me escreveu, né? Contando a história da Antoninha, mandando fotos da Antoninha. Isso, para mim, é o apaixonante da coleção, né? É a coisa que mais me encanta, é quando eu consigo fazer esse cruzamento, né? Da imagem com a história, com o personagem, né? É uma coisa que realmente... e eu busco fazer muito isso, tá certo? Então, recebi fotos da Antoninha menininha, foto de estúdio, ela aqui ela tinha 13 anos quando mandou aqueles postais, né? E aí vem Rosa Coutinho, né? Vem toda a história junto, história do personagem, da família, né? Rosa Coutinho se casou com o senhor Francisco Coutinho, se não me engano. Ele faleceu quando a Antoninha tinha 5 anos de idade e ela se casou novamente com aquele homem de calça branca, o Johannes Meyer, né? Então, sabe, quando vai tecendo, a coisa vai
tomando uma dimensão que é uma dimensão muito apaixonante. Aqui tem o senhor Johannes Meyer com a Rosa Coutinho. A Antoninha foi casada com um personagem muito conhecido em Campinas, que é o senhor Mário Natividade, que era professor da escola normal. Não sei se ele chegou a ser diretor. Chegou, Lucas? Dirigiu outros colégios, mas a filha também lecionou a Marília, já fora do nome, né? Duas filhas, então, exatamente. Bom, então, outro editor de cartões postais de Campinas, e isso aqui foi uma descoberta, né? Alguma coisa que me intrigou muito no começo e que motivou muitas pesquisas, né? Então, esse é Messier Guilherme Decour, né? Ele tem algumas informações biográficas dele, nasceu em 1883, em Campinas, filho de um comerciante, né, um ourives, Emílio Decour, que ele trabalhava com o pai na loja, né? Ele fazia o comércio de relógios, né? Uma coisa curiosa, tinha uma coisa que se chamava Clube Patek Philippe, né? Que eram clubes de sorteio de relógio. Então se formava um grupo não lembro quantas pessoas iam pagando mensalmente o valor um valor de 5 francos por relógio, e num certo período, um deles era sorteado e parava de pagar. Isso, 1800 e pouco. Esse Clube Patek Philippe era promovido por uma casa do Rio de Janeiro, representante dessa relojoaria, que a casa se chamava Gondolo e Laboriot, né? Uma casa famosa na Rua do Ouvidor do Rio de Janeiro. Bom, Guilherme Decour foi um fotógrafo amador, né? Que começou a fotografar muito cedo. Ele tem fotos dele de 1902, quando ele tinha 19 anos de idade, né? E foi um fotógrafo que foi premiado em concursos muito importantes, né? O mais importante deles é a Exposição Nacional de 1908 no Rio de Janeiro. Então, ele concorreu e foi premiado com fotógrafos do nível de... tem aqui os nomes, pena que não consigo ampliar. Mas ele concorreu e foi premiado junto com fotógrafos Ekman de Santos, Julius Nicholson de Campinas, quem mais agora? Deixa eu ver se eu me lembro aqui, peraí. A imagem não é clara. Mas assim, Augusto Malta, do Rio de Janeiro, só fotógrafos de primeira linha do país, tá certo? Essa aqui é uma edição da revista Leitura para Todos, que novamente ele aparece recebendo um primeiro prêmio e várias menções honrosas em outras categorias. O primeiro prêmio era de vistas, né? Nessa revista, eles até chegam a reproduzir uma das fotos, mas ela é ilegível, né? A impressão em 1905 era muito ruim, era péssima, então você não fica sabendo. Uma coisa interessante sobre essa reportagem aqui é que ele usava 2 pseudônimos quando ele enviou as fotos, ele as enviou com 2 pseudônimos e depois a referência, o nome dele embaixo. Os 2 pseudônimos eram Nico e Velox, né? Da onde que o Guilherme Decour tirou Nico e Velox. Então você vai na Hemeroteca Nacional
e põe lá e faz a pesquisa, e você fica sabendo que Nico e Velox eram duas marcas de papel da Kodak, né? Então, isso quer dizer o seguinte, ele fotografava com máquina Kodak, tá? E a qualidade da impressão dessas máquinas nessa época não era lá essa coisa, né? Então, o que prova justamente o talento que ele tinha para fazer isso, tá? Então, vejam, eu soube do Guilherme Decour por esse tipo de cartão postal, onde aparecia esse carimbo dele aí, né? A partir daí eu comecei a pesquisar, né? E comecei a encontrar outros cartões postais dele na internet, tá? Esse cartão aqui faz referência ao dia da inauguração do túmulo do Carlos Gomes, né? Que choveu o mundo aqui, né? Todo mundo de guarda-chuva. Ele fez um cartão que a gente chama de cartão multivista, né? Um cartão que tem várias fotos diferentes, e ele enviou esse cartão, ele se identificou, né? Editor GDQ, e enviou esse cartão para a França. Esse aqui é um outro cartão multivista, em que ele coloca várias fotos que ele tirou. Ele sempre não, mas muitas vezes ele escrevia no cartão postal que ele enviava para alguém, geralmente na França, ele falava assim, que a foto era tirada por ele mesmo fotografava, ele fazia questão de dizer que ele era o autor da fotografia. Então, isso facilita muito. Então, aqui a gente sabe o editor, a fotografia, a máquina que ele usava, a técnica de impressão e a data, né? O que é uma coisa rara. Essa foto aqui, ó, eu peguei lá no CMU da Unicamp, que é uma foto tirada por ele, tem aqui, ó, G. Decour, tá certo? Essa foto aqui é de uma visita do Benedito Calixto a Campinas, que eu não sei exatamente a data, eu até pesquisei, mas não encontrei, e essas pessoas são do Centro de Ciências, Letras e Artes, tá certo? Dr. Renaud, César Berrenbach, Benedito Calixto, Henrique Barcelos, Dr. Novaes, exatamente. Acho que Vieira Bueno também está aqui. Então, bom. Então, Decour, ele fotografava locais e edifícios de Campinas, como os outros editores também, né? Então, Jardim Carlos Gomes, a estação da Paulista, que é o segundo edifício mais representado de Campinas nos cartões postais, né? Estátua de Carlos Gomes, né? Coloca aqui o carimbo dele de editor. Aqui, ó, aqui a gente tem, o CMU tem até o CMU tem até uma foto, que é uma foto que esse fotógrafo aqui, que eu não sei, não deve ser ele, mas ele está tirando foto com uma máquina Kodak, viu? Dá para afirmar isso, porque você vê a foto de uma máquina Kodak dessa época, e era uma foto que a pessoa segurava uma caixa assim e olhava por cima, né? E esse fotógrafo está fazendo exatamente isso, tá? Bom, então, além de fazer fotos e editar cartões com esses edifícios e essas imagens icônicas de Campinas, né? Ele também foi aos arredores da cidade para fotografar, tá? Então, ponte de madeira, de Souzas, né? Uma pessoa caminhando por uma estrada, provavelmente é o rio Atibaia, né? E dois cartões postais quase simultâneos, né? Não são exatamente no
momento que ele tirou a foto, mas isso mostra que ele fotografava e tirava várias edições, né, de uma mesma foto para trocar com os seus correspondentes. Tá? Esse aqui, a pessoa se identifica no postal. Renato era um italiano. Né? Bom, além desse tipo de foto, né, ele também fazia fotos de personagens da cidade. Ele fala aqui que é uma senhora de 115 anos de idade, né? Ele disse isso aqui nessa foto, né? E um menino ali. Esse postal aqui eu coloquei, né, pelo seguinte: ele fazia parte de uma associação de cartofilistas na França, chamada de Associação Filatélica de Nancy. Né? Essa associação congregava cartofilistas de todo o mundo. Né? E ele diz aqui que ele agradece o presidente da Associação Filatélica de Nancy, Monsieur Goury, Georges Goury, por ter enviado a ele o número de inscrição dele na associação. Tá? E aí ele vai fazer a propaganda das fotos dele. Né? Ele vai dizer que, de acordo com um artigo escrito pelo senhor, por Monsieur Goury, ele quer mostrar fotos dele que estão de acordo com o desenvolvimento do talento que esse Monsieur Goury menciona nesse artigo dele. E faz a propaganda, ele pergunta se Monsieur Goury não tem interesse em publicar as fotos dele na revista mensal da associação, tá certo? Bom, essa associação funcionou até 1908, né? Ela foi criada ali no final dos anos 1900, 1800, e funcionou durante praticamente 10 anos, tá certo? A expressão que eles usam, os historiadores da cartofilia usam é a seguinte: a associação, ela fracassou pelo sucesso que ela teve, porque as pessoas que se encarregavam da presidência, da secretaria, tinham tanto trabalho, era tanta gente que escrevia pedindo correspondentes pelo mundo, que os presidentes renunciavam, né? E o último ano do funcionamento dela foi justamente em 1908. Tá? Então, vejam, outra foto de Decour no bosque dos Jequitibás, de um índio. Né? Você pesquisa, por exemplo, nos jornais da época, índios bororóis, são 3 índios que eles ficavam viajando de cidade em cidade pelo interior de São Paulo, fazendo exibição. Né? Então, esse é um dos índiozinhos, tem 2, tem outra foto em que tem 2 do lado dele, e Monsieur Decour foi lá e fotografou. Tem mais de um postal desse dia. Aí, uma curiosidade, uma nota, né, tipo um editorial do Correio Paulistano, que fala mais ou menos o seguinte: agradecemos muito o editor do Shen, né, pelas fotos que ele nos mandou, de tipos indígenas e de negros dançando jongo. Né? Aí eles falam assim: essa coleção foi feita com o fim de propaganda. Tá? Tá aqui, ó. Mas eles foram muito infelizes com isso. Né? Por quê? Como eles falam aqui, os quadros escolhidos para a nova edição de cartões que emitiram, nas proximidades da mesma, eles ficariam bem na proximidade do descobrimento do Brasil, e não para essa época que se estava vivendo, tá certo? Então eles dão uma bronca
nessa edição desses tipos etnográficos, tá certo? Os indígenas e os negros. Outra curiosidade, né? 2 cartões postais de um museu do cartão postal na Bahia. Acredito que seja o único museu, chama Tem Postal, é um museu dedicado exclusivamente a cartão postal. A pessoa que fundou esse museu, ele conseguiu 2 cartões postais que são muito mencionados em artigos acadêmicos, né? E que esses 2 postais fazem referência a um campineiro chamado Dico, né? Esse campineiro escreve, então, coisas de fato que dão margem a muita análise e muita crítica, que ele fala: mando essa linda crioula para você. No outro ele fala: mando essa linda crioula, não vai se apaixonar, coisas do tipo. Então, muitos artigos acadêmicos falando sobre como era visto no início do século, né? Bom, minha pergunta era: quem é Dico, né? Bom, ele é de Campinas, ele enviou o cartão postal de Campinas. Num artigo acadêmico, o autor chega a fazer suposições de quem seria Dico. E ele diz que provavelmente Dico era uma pessoa da elite de Campinas que estava escrevendo para um amigo dele que estava estudando na Europa, né? Então, assim, é uma suposição, né? Não tem nenhuma informação aqui que dê margem para esse tipo de conclusão, tá certo? Aí eu fui lá na minha coleção e achei o Dico. O Dico está na minha coleção, tá certo? E achei a mesma... Eu descobri porque é o nome do mesmo amigo, Alfredo Bassler, de Curitiba, tá certo? E Dico escreve para ele mais tarde, em 1913, falando de um acidente terrível de 2 trens da Mogiana, em que morreram 17 pessoas perto de Cravinhos e tal, né? Tudo isso pesquisando na internet, tudo isso indo na hemeroteca e pesquisando. Bom, quem era o Dico? O Dico, ele trabalhava no restaurante da Estação de Campinas, né? A Estação de Campinas tinha um restaurante, pelo que a gente lê, muito chique, né? Cardápio todo em francês, recepções de autoridades nesse restaurante, né? Então, é interessante. E o Dico se casou com a irmã do Alfredo Bassler, né? O nome dela era Lídia Carolina Bassler, né? Então, tudo isso a partir de um cartão postal, né? Então, você chega a uma conclusão, né? Essa intersecção que eu falei, esse cruzamento de informações, tá certo? Bom, Casa Mascote, né? Outra grande editora de cartões postais de Campinas, embora ela tenha editado apenas uma série, tá? A série de 1912, né? Que tem fotos muito bonitas, né? Que retratam a cidade, né? Uma vez o Fernando apontou para mim isso aqui da roupa esticada, né? Aqui tinha um chafariz, né? As pessoas vinham, lavavam a roupa e esticavam aqui no mato para quarar, né? Então, essa série aqui também dá para saber de quantos postais ela se compunha, né? Então tá lá, o senhor J. Ladeira, que era proprietário da Casa Mascote, ofereceu para o editor do Estado de São Paulo, em 1912, tem a data aqui, uma série de 29 cartões postais, tá? Então, outra informação relevante que já dá para saber a data da edição e o número de cartões que a compõem, né? Outras fotos, né? Essa foto é
Bom, muitas fotos aqui são famosas, né? A catedral, que não pode faltar em nenhuma série de... Olha o Centro de Ciências aí na esquina da Conceição com a Francisco Glicério, tá certo? A estátua de Carlos Gomes. Tá? Bom, outro editor de cartão postal de Campinas, Ferrúcio Manzieri, né? Cartões belíssimos, belíssimos, uma técnica de impressão diferente, não é uma técnica tipográfica, é mais alguma coisa fotográfica, né? Que eles chamam de gelatina e prata. É uma coisa que eu tenho tentado entender e aprender as técnicas de impressão de postal, mas é muito difícil, porque tem muitos tipos, é bem complicado mesmo. Mas talvez um dia eu chegue lá. Bom, a série dele, eu tenho 19 cartões na coleção, sendo que o cartão de numeração mais alto é o número 35, né? Eu não sei até que número que vai a série. Então, vocês vejam, a qualidade das fotos é diferente da qualidade das fotos da Casa Mascote. Uma coisa interessante, que várias fotos da coleção, da série do Manzieri, são iguais às séries da Casa Mascote, né? No início, eu pensava que o Manzieri era um fotógrafo, e ele tinha sido convidado, contratado pela Casa Mascote para fazer a série. Mas eu não sei, eu não tive confirmação dessa informação. Eu não sei se ele era um fotógrafo ou se ele só editava cartões postais, tá? Então ficam perguntas aí que eu espero um dia também chegar a responder. Uma coisa interessante é que nas séries de postais dele de São Paulo, do interior do estado, ele sempre colocava um trevo de 4 folhas, FMSP. Nessa série não tem, né? Então, por que ele não colocou? Enfim, são perguntas, tá certo? Bom, coloquei uma foto aqui que eu acho muito bonita, né? Ela tem uma qualidade excepcional e ela mostra justamente do alto da torre da catedral em direção leste, tá certo? Campos, Campinas, tá certo? Então, eu brinco que isso aqui é alguma coisa em torno de 2012. Eu brinco assim que Campinas, ela ia até ali, tá certo? Então, assim, não passava da rua Coronel Quirino, tá certo? Aí vem uma questão, quando você pega um postal desses aqui, você fica tentando descobrir a data em que a foto foi batida, né? Então, assim, eu costumo usar um método que é o seguinte: eu vou analisar na foto edifícios, né, locais. Essa foto aqui, por exemplo, ela tem um bonde de burro, tá certo? Que circularam até 1912, tem a construção da casa Genu, né? Que foi a loja da Genu, foi o Monde Elegante, ela foi demolida em 1911, eu não sei até que data que ela ficou pronta. Aparentemente eles estão construindo aquele frontispício da casa, né? E o Jardim Carlos Gomes, ele ainda não tinha sido reformado, né? Não tinha ainda o calçamento, o ajardinamento, todo o embelezamento que foi feito. Ele foi inaugurado em 7 de setembro de 1913, né? Então, essa foto aqui dá para a gente pensar, né, que é de 1912, tá? Viu? Bom, vamos em frente. Que horas são?
outro editor, chamado Passe e Rotterberg. Esse Rotterberg é Guilherme Rotterberg Filho. O pai dele tinha uma loja na rua Barão de Jaguara, vendia guarda-chuva. O senhor Johannes Meiler, que é o padrasto da Antoninha, também tinha uma loja de guarda-chuva na Barão de Jaguara. Tá certo? Esse Rotterberg foi sócio do Guilherme Decour. Embora eu não saiba sócio em quê, qual que seria a atividade na qual eles se associaram. Tá? Essa série aqui, que eu acho belíssima também, a colorização dela, ela é diferente daquela da Casa Genu que eu mostrei, né? Parece que é um tipo de colorização com impressão de pedras calcárias em assim, várias cores que são utilizadas para impressão. Tá? Eu já li num livro, num artigo, né? Acho que é da Suzana Barreto, que atribui esses postais à Casa Livro Azul. Né? Eu não sei, viu? Eu pus editor desconhecido, tá? Porque eu não tenho referência, eu nunca encontrei nenhuma informação que dissesse que a Casa Livro Azul editasse séries na década de 10. Eu sei, já vi cartões postais da Casa Livro Azul com os netos do Barão Geraldo de Rezende. Uma série de 4 postais em que eles estão no jardim, né, provavelmente da fazenda, brincando, tudo, e isso, se não me engano, é Coelho Neto que anota os postais. Então, assim, isso por volta de 1904, 1905. Mas é uma série provavelmente pequena e feita em nome de uma amizade entre o Castro Mendes e Barão Geraldo de Rezende. Eu imagino isso. Tá? Uma série realmente muito bem feita, a Catedral. Eu coloquei esse cartão no meio, que é o cartão da edição do Passe Rotterberg, para mostrar para você. No início, eu pensei que até pudesse ser o mesmo editor. Mas, se você for prestar atenção na legenda, a legenda é diferente. Né? Os tipos não são iguais. Além disso, a qualidade da edição é muito diferente também. Né? Essa daqui é muito superior àquela outra ali. Bom, outro editor que lançou uma série muito bonita de postais, principalmente pela escolha dos locais e as imagens que ele produziu, tá certo? Então vejam, um bonde elétrico, né? Avenida Andrade Neves. Esse editor, Casa Machado, ele identifica um fotógrafo ali, acho, né? Não seria um parceiro, mas seria um fotógrafo ASL. Até o momento não tenho informação de quem possa ser ASL, tá certo? Outra curiosidade, postal da Casa Machado, quem escreve esses postais? Carlito Maia. Né? Carlito Maia escreve naquele primeiro postal, nesse aqui, ele fala assim: Clube Campineiro, né? Cuja inauguração será feita pelo papai em 31 deste, tá certo? Então, 31 de janeiro de 25, o Rosimbo Maia inaugurou o Clube Campineiro, tá? E o Carlito Maia escreve para os amigos dele no Rio de Janeiro. Então, mais abaixo, a estátua do meu ilustre e falecido amigo Carlos Gomes. Tá? E nessa aqui, né, a catedral, Carlito Maia escreve assim: nossa catedral, onde espero receber o conjugo vobis. Né? Carlito Maia esperava se casar na catedral. Né?
Bom, o mesmo editor, o mesmo fotógrafo, eu acredito, da Casa Machado, lançou uma série, só ele, de locais de Sousas, tá certo? Então, eu coloquei isso aqui para mostrar um pouco como o turista via a cidade de Campinas. Isso na década de 20, tá certo? Então, olha, eu vou ler aqui, esse aqui, né? Ainda é um trecho do agradabilíssimo passeio pelo Arraial dos Sousas. Este trecho tem uma poesia que encanta e dulcifica, né? E aí ela fala assim: estou escrevendo com lápis fabricado aqui, que mandarei uma dúzia para o Zeca. O lápis é da firma A.O. Maia, Adalberto de Oliveira Maia, que foi dono da Casa Genu, né? E ela faz questão de falar. Aí, nesse outro aqui, ela fala, eu não coloquei a imagem, mas ela fala assim, que essa é uma das mais lindas avenidas aqui. Admire e pondere. Tem razão os paulistas de se orgulharem. Note que é de uma cidade do interior do estado, né, que estamos rendendo a nossa admiração. Tá? E naquele outro postal, ela fala da catedral. Ela fala da catedral, da bonita fachada, e menciona o altar-mor que foi feito, né? Ela elogia o terreno. Um outro elogio de turista da cidade, né? Então, ela fala assim, caro Vila, né? Isso em 1920, tenho gostado muito da tua terra. Vocês conseguem ler? Não? Tenho gostado muito da tua terra. Há movimento, as ruas são limpas, tem muitos automóveis, né? Tem muitos automóveis. Esta vista é do antigo mercado. As andorinhas tomaram conta, hoje é a casa delas. Talvez no seu tempo não houvesse. É lindo ouvir o barulho que elas fazem, né? A prefeitura fez um outro, né? Fez um outro para deixar esse para elas, né? Então, isso aqui é um postal da Casa Mascote, né? Numerado, e com um elogio. Uma curiosidade, né? Esse Paulo escreve, eu tenho acho que uns 19 cartões postais que ele escreveu para a noiva dele, a Juquinha. Ele chama de Juju e Juquinha, né? Então ele fala assim, ó, vim encontrar Campinas debaixo d'água, uma chuvinha cacete que ainda me vem embirrar mais. Encontrei a tua carta, isso que eu falo para vocês, que é assim, o postal é uma coisa, a carta é outra, tá? Encontrei a tua carta com o cartão e o santo, né? Ela mandou uma carta, um cartão e um santinho para ele. Muito obrigado. O cartão faz lembrar muito o rio Atibaia, né? Na outra semana mostrarei uma fotografia. Na outra semana trarei uma fotografia para te mandar de uma vista de lá. Apresento-te a rua Barão de Jaguara. Está aqui, ele mandou. Isso é uma série de 1927 da Casa Genu. Uma coisa interessante, a Casa Genu, até a série de 1909, tinha uma qualidade, um padrão editorial muito bom.
provavelmente eles também mandavam fazer os postais na Alemanha, tá? Que era o centro de impressão da Europa. Castro Mendes, quando foi para a Europa em 1900, foi comprar máquinas para a Casa Livro Azul na Alemanha. Tá? Então, aí ele continua, né? Apresento-te a rua, Barão, que vai aí no verso deste. Aí que os elegantes fazem o footing. E também, onde pela manhã se sente o gostoso cheirinho do capim gordura. Isso é uma coisa que, assim, como sentiu o gostinho, o cheirinho gostoso de capim gordura na Barão de Jaguara? Alguém falou assim, bom, deve ser o capim que cortavam para levar para os animais que ficavam ali na praça, né? Mas assim, 1927, né? Já tinha muitos automóveis, como diz o outro cartão postal, tá certo? Mas, e no final aqui ele coloca uma abreviatura aqui, né, para não ser compreendido. Bom, um outro editor desconhecido, né, esse editor, por exemplo, tem, no verso dele tem o título que ele dá ao cartão, com a forma da letra, que é uma letra que aparece em muitos outros cartões postais do estado de São Paulo. Eu cheguei a ver cartão de número 529, desse editor aqui, tá certo? Mas é incrível, assim, não tem indicação de quem seja ele. Então, ali, ó, terrenos no Jardim Chapadão, tá certo? Então, a cidade começa a se expandir, né? A cidade começa a crescer, os terrenos começam a ser vendidos, né? Jardim Chapadão, Guanabara, Cambuí, tá certo? Uma fazenda de café, né? Os homens carpinando. Aqui o capataz, né? Que vigiava de carro, né? E aqui uma vista da cidade, novamente assim, em direção sudeste, né? Só Campina aqui, nenhum tipo de construção. Uma coisa interessante, você não encontra cartão postal do lado da Vila Industrial, né? Ponte Preta, não tem cartão postal desses bairros, tá? A Emma até perguntou, cartão postal de fábrica, assim, não tem, né? Mesmo na Vila Industrial havia, mas não. Então, é interessante porque, se você for pensar, eles parecem que se restringiram ao longo do tempo a visão que eles tinham da Torre da Catedral. Então, pela topografia da cidade, você via até a estação da Paulista, né? E você tinha uma ampla visão ali do Bonfim, do Castelo, Guanabara, Cambuí, Taquaral, Nova Campinas, né? Até o Proença, mas não além disso, da Torre da Catedral, né? Então, do mesmo jeito que não havia imagens, eram raras as imagens do entorno, dos arredores da cidade, eu não conheço nenhum cartão postal da Vila Industrial, por exemplo. Viu? No mapa até aparece, no mapa tem lá o Hospital dos Variolosos, né? Faz referência à caixa d'água, tudo, mas o cartão postal não era uma imagem que parece que não interessava aos editores, tá certo? Eu comecei a falar uma coisa e não concluí. Assim, então, as edições da Casa Genu, até 1909, têm um padrão de qualidade. A partir daí, a próxima edição é de 1918, né? Tem um intervalo grande, né? E isso muito provavelmente em função da guerra, tá? Da Primeira Guerra Mundial.
quando voltam a ser editados os cartões, a qualidade cai drasticamente. São cartões assim que você olha, não dá vontade de comprar, porque a impressão ela é muito mal feita, né? Então, tanto é que eu só encontrei até hoje dessas séries de 1918, 1920, eu só encontrei acho que uns 8 cartões, né? A ideia que me passa é que as pessoas não se interessavam por comprar, né? Não eram cartões atraentes, né? Mesmo a edição de 1927, que eu mostrei a Rua Barão, o cartão para Juquinha, é uma imagem, vou até voltar, é uma imagem de baixa qualidade, tá certo? Bom, um outro editor importante também, Parodi, né? Alguém que veio para Campinas, se não me engano, em 1907, e que trabalhou durante muitos anos aqui, né? E que também publicou uma série, que é uma série que aparece na legenda assim, AM, né? O título, ou a legenda do local, e em seguida, deixa eu lembrar aqui, AM, eu não lembro se é no verso ou na frente que aparece Paródia, mas assim, então, esse AM, o que seria o AM, né? E um companheiro de internet falou que é a administração municipal. Então, era uma série para divulgação da cidade encomendada pela prefeitura municipal, né? Casa Livro Azul, né? Uma editora que foi fundada no mesmo ano da Casa Genu, 1876, né? Pelo Antônio Benedito de Castro Mendes, né? E que teve 4 endereços, tem foto de 3 deles, todos eles na Rua Barão do Jaguar, e que eu tenho na coleção 5 séries catalogadas, tá certo? Então, a primeira delas é de 1929, que tem a identificação do fotógrafo, que era Leal, Foto Leal, um fotógrafo que ficava na Rua Francisco Glicério, número 41, que é essa edição aqui, né? E, de novo, é pela legenda e pela data de circulação do postal, tá? Essa foto é famosa também, acho que até o V8 publicou, né? Aquela série também do fotógrafo Leal, uma série colorizada, de 1930, uma série aqui numerada, de 1930 e não vou me lembrar agora. É essa aqui. Essa série aqui agora me escapa. Eu acho que é de 1941 e aquela lá é a última série que eles lançaram em 1948. Né? A Casa Livro Azul funcionou até 1958. Vou passar pelas séries, né, para vocês verem. A série de 1929, a série de 1930. Né? Se você for verificando a sequência de imagens, você consegue identificar os temas, né? Aquilo que os editores queriam mostrar através dos postais. Então, essa série aqui tem muita foto de bonde, né? de bonde circulando,
ainda não havia sido implantado o plano Prestes Maia em Campinas. Então, assim, essa série aqui de 1941. Então, com a implantação do plano Prestes Maia, né, houve todo um plano viário que foi implantado na cidade, que previa, né, o alargamento de avenidas, né, para facilitar o fluxo, e em função da expansão da população e da área urbana da cidade, isso era uma coisa preconizada como algo importante, né, para favorecer esse crescimento e atrair pessoas para a cidade, né? Então, veja, aqui já tem o alargamento da Rua Conceição, demoliram o Centro de Ciências, né? Isso aqui é de 1941, né? A Avenida Júlio de Mesquita, Instituto Agronômico, Avenida Andrade Neves, o Teatro Municipal. Quando a gente vai passando pelas fotos, né, pelas imagens dos postais, a gente vê as coisas que não existem mais em Campinas. Série de 1948. Então, por exemplo, né, qual que é o foco aqui dessa série, né? Essa série aqui, eu tenho na minha coleção 81 cartões, e o cartão com a numeração mais alta é de 173. Então, é a maior série de todos os tempos de Campinas, né? A série editada pela Casa Livro Azul. Ela chega a ter, nos últimos cartões, fotos de Gilberto De Biasi, e ele identificado no cartão, ele assina Gilberto De Biasi, fotos aéreas, né? Nos editores de Campinas, ele é um pioneiro nessa técnica, né? Então, veja, gente nas ruas, né? Muita gente nas ruas, né? A ideia de que as pessoas nem cabiam nas calçadas, tá? A população de Campinas crescia muito. Olha essa foto das normalistas saindo da escola normal, né? Largo do Rosário, 13 de maio, né? 13 de maio, Largo do Rosário. Então, assim, a cidade vibrante, né? A cidade pulsante, assim, com muito movimento nas ruas, né? Essa foto aqui, vocês se lembram da foto do Ferruccio Manzieri, de 1912. Essa foto é de 1948 ou 50, né? Aqui, galeria. Opa! Essa aqui, Galeria Trabulsi. Não vou. Hã? É a Conceição. É a Conceição. É a mesma foto do Ferruccio Manzieri, tá certo? Da torre da catedral, tá certo? O interessante, assim, vejam que em 36 anos continua não tendo nenhuma construção aqui, né? Tem ruas já abertas, né? Aqui tem, aqui, né? Mas você continua, o Cambuí ia até ali. Ali não é o Cine Rink? Aqui é o Cine Rink, já com o teto que caiu. Já com... Dia 16 de setembro de 51. De 51, né? Então, esse edifício aqui, a Galeria Trabulsi, começaram a construir em 48. Então, é nesse intervalo aí de 48 para 51 mesmo, né? Nessa época, tinha um gabarito, né, de construções na cidade, que os edifícios poderiam ter 6 andares de altura no máximo, tá certo? Então, esses 3 edifícios aqui, eles fogem a esse padrão. Esse aqui acho que é o Santa Teresa, né?
E isso justamente mudou nessa data, 1951, só que o Ricardo Badaró, no livro dele, fala que esses edifícios furaram eles contrariaram a legislação antes de haver aprovação dessa mudança de norma, né? Então, a mesma Casa Livro Azul, ela publica uma série de 4 postais com ângulos diferentes tomados da torre da catedral, tá certo? Então, aqui, ó, que é? Que bairros que são esses aqui? Aqui é Cambuí, né? Aqui, Nova Campinas está para cá. Nova Campinas é aquela outra aqui, ó. Nova Campinas está aqui. Tá certo? Nova Campinas, Estrada para Souzas, passa por ali. Aqui então, Taquaral, né? Guanabara tá para cá, ó, né? E, de novo, assim, vocês vejam que, apesar da expansão da cidade já ter acontecido, está acontecendo em ritmo bem acelerado, ela acontece em bairros que não aparecem nos cartões postais, né? Então, por exemplo, Vila Industrial tinha tido um crescimento muito grande, Ponte Preta, Jardim Chapadão já estava começando a receber, Guanabara, né? Mas no cartão postal, por isso que eu coloquei aquele mapa de 1900 no começo, porque é como se ficasse congelado nisso aqui, é muito curioso, é muito interessante. Então, ó, aqui é em direção à Proença, né? Abolição à Proença, né? Aqui, ó. Hã? Sim. E aqui, ó, aqui é Guanabara. Aqui é Guanabara, né? Aqui, ó, edifício Prudência, né? Edifício da Caixa Econômica, né? E aí, então, é isso. Para datar, né? Eu costumo fazer isso. Tem uma dissertação do Desan Vilalva que ele traz a data da entrada na prefeitura dos projetos de construção dos edifícios de todo o centro urbano de Campinas. Então, assim, não é uma coisa muito precisa porque é a data de entrada do projeto na prefeitura e não a data em que o edifício ficou pronto. O edifício Itatiaia, por exemplo, que meu pai foi o engenheiro responsável, ele contava para a gente que a construção começou em 1953 e só foi acabar em 57. Né? Então, ficou durante 4 anos e ele contava que isso em função da dificuldade para comprar material. Diz que o ferro vinha da Argentina, o cimento ele tinha que pegar o caminhão de madrugada, ir para Votorantim comprar cimento. Então eram dificuldades decorrentes, reflexo da Segunda Guerra ainda, né? Bom, deixa eu ver o horário aqui. Uma editora da década de 50, né? Uma editora que publicou muitos cartões postais de Campinas. É uma série também muito longa, né? Eu tenho 81 postais dessa série. Também não sei o tamanho dela, não sei até que número que vai, né? Essa editora, ela foi a editora que fez todo o registro da construção de Brasília, né? Como é que ela fez isso, né? O dono da editora se chamava Sulpício Colombo, era um italiano. Ele comprou um aviãozinho,
um aviãozinho de asa alta. Ele subia no avião com uma máquina fotográfica de Foley e fotografava Brasília, né? A série de Brasília tem por volta de 600 cartões postais, né? Isso desde o início, o primeiro edifício construído até a data de inauguração de Brasília e até depois. É uma coleção que eu faço também. Então, ele também, então, o hipódromo, né? Aqui, dá para ver aqui o estádio do Guarani, né? O hipódromo, o estádio do Guarani, a estrada de Sousas, ó, aqui a estrada de Sousas, né? Nova Campina já tinha construções, né? De novo, assim, meu pai construiu a casa em que nós moramos, a casa que existe até hoje. Ele começou a construir a casa em 1957, né? E a casa aparece aqui. É que essa imagem não favorece, entendeu? Mas dá para ver na imagem essa curiosidade. Então, começa a editar, né, fotos aéreas, né, Guarani, né, Ponte Preta, Escola de Cadetes, o movimento na Rua das Lojas Americanas, né? Você vê essas fotos, é muito fácil você se lembrar, ficar com saudades, né? Lembrar que saía da escola e ia tomar sorvete na Americanas. Eu nunca me esqueço que tinha um sorvete na Americanas que chamava Tambores Africanos. Eu não sei se alguém se lembra, que era uma coisa, era maior que o Banana Split, Tambores Africanos. Era um negócio, era um objeto de desejo. Assim, eu nem me lembro se eu cheguei a tomar cachorro quente da Americanas e por aí vai, entendeu? De novo, né, fotos aéreas, uma foto tirada aqui da Torre do Castelo, né? Dá para ver poucas construções ainda, né? Poucas construções. Uma foto noturna, que é inédita também. Eu não conheço outra foto noturna do centro de Campinas, né? Aqui, ó, Edifício Itatiaia, Cultura Artística e Roque de Marco. Me perdoem o orgulho da família, meu pai construiu esses 3 edifícios aí, tá? E aqui, outra foto aérea do centro, né? Edifício Anhumas, edifício Guarnelli, em construção, né? De novo, é um jeito de você datar, né, uma foto, um cartão postal. Outro tema que aparece, de Campinas ainda, são os cartões postais propaganda e comemorativos, tá? Então, era comum, né, uma empresa, uma firma, um hospital, né, uma entidade, fazer um cartão postal e distribuir, seja como propaganda, seja para comemorar algum evento, né? Então, ó, hotéis, né? Hotel Vitória, Pensão, Hotel Fonte São Paulo, Fonte Sônia, né? Aqui, ó, o Café Campineiro, né? O Café Campineiro aparece lá numa exposição da França. Isso aqui é um quiosque, né? Aqui não vai dar para vocês verem, mas está escrito aqui Café Campinas. Era um café muito famoso, né? na França, viu? Ó, e aqui este cartão postal foi lançado pelo Centro de Ciências, Letras e Artes, em 1925,
tá certo? Comemorando. Deve ser a maioridade de Dom Pedro, né? 925. Então, um belo desenho, né? Bico de pena, né? E aí vem hospitais, né? Sanatório Santa Isabel, Oficina Mogiana. Uma série da casa da Chapéus Cury, tá certo? Então, a Chapéus Cury contratou um desenhista, um pintor, e fez uma série com edifícios, né, famosos de Campinas, Matriz do Carmo, Basílica do Carmo, né? Não pode faltar sempre a Catedral, Liceu, Escola Normal, Igreja do Rosário, né? Ela, além de lançar postais com a legenda dela no verso, ela também cedeu os direitos de publicação para a Casa Meio Elegante, né? Então, por exemplo, de que ano que é essa série aqui? Né? Não vem escrito nada no verso do postal, né? Mas vem uma informação aqui de que a Casa Meio Elegante há tantos anos atendendo ao seu seleto público, tá certo? Através dessa informação, dá para a gente saber que essa série é de 1956, tá? Ano em que foi demolida a Igreja do Rosário. Tá? E acabou, tá certo? Muito obrigado. Muito obrigado. Assim, o que eu fiz? Minha mulher ficava falando para mim assim, é muita prancha, você não vai conseguir, diminui, oculta a prancha, tá? Então eu ocultei um monte de prancha, tá certo? Justamente para dar o tempo, né, das 2 horas para a gente. Então tem, por exemplo, pranchas em que aparecem esses postais que eu falei para vocês, da Casa Genu, que são realmente postais que têm uma imagem terrível. Assim, é alguma coisa, eu não sei como eles tiveram coragem de lançar, entendeu? Mas, bom, enfim, se tiverem alguma pergunta, se quiserem que eu volte e mostre mais alguma coisa, só pedir.